Um garoto, um avatar, uma guerra de 100 anos e o peso de ser o único capaz de restaurar a paz e salvar o mundo. Quando a gente vê o Aang em Avatar, a gente sabe o quanto o fardo dele é pesado. Afinal, desde a primeira cena fica claro que o destino do mundo inteiro está nas mãos de uma criança. Mas o que mais chama atenção é a forma como ele lida com isso. Porque ao invés de tentar parecer um grande herói, em vários momentos ele é bem infantil. E é justamente essa infantilidade que transformou o Avatar em uma obra-prima. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Assim que Aang é descongelado e é levado até a tribo do Sokka e da Katara, ele de cara não percebe muito bem o que tá acontecendo, porque mesmo estranhando ver tão poucos moradores na tribo e até ouvindo da avó da Katara falar que não via um dobrador de ar há 100 anos, naquele momento Aang ainda prefere sair voando por aí ou tentando pegar alguns pinguins. O mesmo acontece quando é salvo pelos novos amigos após ter se entregado ao Zuko, já que na hora em que voam com o Appa até o antigo Templo do Ar, em um primeiro momento o Aang se recusa a acreditar que seu povo foi extinto, mesmo com todas as provas apontando para isso. E apesar das tentativas de fugir da verdade, quando Momo o guia até o local em que um dos monges que ele amava foi exterminado, todo seu sorriso leve e inocente vira uma raiva e revolta tão grande que, se não fosse o discurso da Katara falando sobre eles serem sua nova família, ele teria devastado tudo que sobrou do lugar. Isso já nos mostra desde o início o grande contraste entre a forma leve como ele tenta enxergar o mundo e o enorme poder de destruição que surge quando ele se deixa levar pela raiva. Isso acontece porque, apesar de ser um avatar, na maior parte do tempo o desejo de Aang era apenas ser uma criança, tanto que no momento que eles chegam na ilha Kyoshi, o garoto já logo monta num peixe gigante, e mesmo quando é capturado pelas guerreiras da ilha, assim que revela que é o avatar e todos começam a tratar ele como um rei, ele simplesmente deixa sua fama subir a cabeça e esquece de suas responsabilidades. Ainda não sei o que é, mas tem alguma coisa que gosto muito nesse lugar. Aang nem questiona o motivo de toda a empolgação e o que a presença de um avatar após 100 anos de puro desespero significava para as pessoas. Para ele, naquele momento, era apenas divertido, enquanto para outros era a primeira vez em muitos anos que surgiu uma esperança. Só que se até ali tudo tinha sido uma festa, quando a vila é atacada pela tropa do Zuko, Aang começa a entender que só de ser o avatar, todos que o ajudassem corriam perigo. E apesar de apagar todo o incêndio e fazer as pessoas voltarem a acreditar mesmo sem a intenção, havia lugares onde nem todos eram capazes de fazer o mesmo. O Avatar desapareceu por 100 anos. Você virou as costas para o mundo. Sua culpa começa a aparecer quando vê a raiva nos olhos das pessoas em todas as cidades devastadas. A falta que alguém com o seu poder poderia ter feito para impedir tudo isso. Mas como impedir quando você é apenas um garoto desorientado, com medo de ser abandonado pelo mestre que mais ama? Como puderam fazer isso comigo? Queriam tirar tudo que eu conhecia e a todos que eu amava! Quando Aang decidiu fugir, depois de ver seus amigos se afastando e uma pressão muito grande em cima dele, ficou claro seu medo do abandono, o que explica ele ter escondido em um episódio um mapa que levaria o Sokka e a Katara direto para o seu pai, porque depois de 100 anos sozinho, ele não queria perder novamente as pessoas que ele tanto se importava, ainda mais quando todos que conhecia ou estão mortos ou viraram um velho que já não bate muito bem da cabeça. E o que é ainda mais estranho para ele é que se antes todos os povos podiam conviver juntos, agora há grandes brigas até dentro das próprias nações. Por isso, quando o Aang vê duas tribos do Reino da Terra brigando por mais de 100 anos, ele não apenas os ajuda a trabalhar em equipe, como ainda os une novamente, inventando uma história boba que o motivo da treta há tanto tempo atrás não era bem como eles pensavam. O mesmo vale até para a Nação do Fogo, porque enquanto seus amigos tinham uma certa raiva de todos, principalmente do Zuko que vivia caçando eles, Aang acreditava realmente que os dois poderiam ser amigos, ainda mais quando é salvo por ele, vendo enfrentar seu próprio país e sofrendo muito com as consequências. Antes da guerra começar, eu visitava meu amigo Kazan. Ele foi um dos melhores amigos que eu tive, e era da Nação do Fogo, como você. E o que é mais curioso é que, mesmo sendo rejeitado pelo Zuko e ficando triste por isso, Aang não desiste de acreditar nas pessoas. Claro que às vezes de forma boba demais, como no caso do jato, que teria inundado uma cidade inteira se o Sokka não tivesse intervido. Ou na vidente que lançou uma previsão sobre ele e a Katara só porque era o que queria ouvir. E até em si mesmo de forma imatura, como no momento em que tenta dominar o fogo e acaba machucando quem mais queria proteger. Só que é justamente essa inocência, essa vontade de
pode acreditar, mesmo depois de errar, que faz dele alguém tão diferente de todos os outros. Porque onde a maioria vê a guerra, Wang ainda via esperança. Esperança de você deixar o like, hypar esse vídeo, se inscrever no canal e até de superar adversários, nem que estivessem em menor número, em um polo dominado por soldados inimigos e tivesse que recorrer até um espírito furioso. E é justamente quando se une ao espírito do oceano, entrando no modo avatar no momento de revolta, que logo quando retornam ao reino da terra, ele começa a treinar ao máximo para dominar esse estado e ter uma chance de acabar com a guerra mais rápido, o que a Katara na mesma hora já é contra, porque sabe a dor e descontrole que Wang sente quando entra nesse modo. Você precisa entender, pro povo que te ama. Ver você desse jeito, com tanto ódio e tanta dor, é muito assustador. Só que pro Wang, a cada dia que passa, mesmo tentando fazer de tudo pra acreditar, ele sente o peso de estar falhando com todos que dependem dele. Todos os dias morre cada vez mais gente. Eu já estou atrasado centenas de anos. Desafiar o Senhor do Fogo é a única forma de acabar com essa guerra. Eu tenho que tentar. E apesar de se esforçar muito, quando percebe que o descontrole não é o melhor caminho para dominar a si mesmo e a qualquer adversário, ele entende as palavras da Katara, deixa de tentar e volta a ir em busca de dominar os outros elementos. É claro que às vezes é impossível para um garoto tão jovem controlar seus sentimentos, ainda mais com tanta pressão em cima dele e tendo agora uma treinadora cega que insiste em te ensinar o oposto de tudo aquilo que você é, pedindo para você ser duro, firme, sério, com raiva, te obrigando a permanecer imóvel mesmo quando uma pedra gigante vem na tua direção. E apesar de tanto resistir, quando começa a se impor, ele finalmente começa a aprender a verdadeira dominação. Mas se às vezes é necessário mostrar coragem diante daquilo que queremos, existem momentos em que você pode passar do ponto, porque a mesma revolta que pode te dar a força para dominar, também pode ser o que te faz perder, como no momento que ele perde o Appa e desconta sua raiva em toda a equipe, culpando a Toph por não ter o protegido, mesmo que ela nem pudesse, fugindo pra longe e os deixando sozinhos por um momento em pleno deserto, e até dizendo que ele era o único que realmente se importava com Appa. E tu pode até pensar, pô, ele passou do ponto. Como que o Avatar pode ser tão cruel com os amigos? Ele não devia unir as pessoas? E sim, você tem razão, mas antes de ser um Avatar, ele é um garoto. Um garoto assustado que perdeu não só alguém da família, mas a única coisa que havia restado de sua antiga vida. E quando entra novamente em modo Avatar, prestes a devastar tudo, Katara mais uma vez o salva de uma destruição quando o abraça e entende sua dor. E por salvar o Wang de si mesmo mais de uma vez, quando ele vai até um guru e começa a libertar seus chakras por ter finalmente controle desse estado, na hora que chega no último chakra e precisa se desapegar do mundo e deixar a Katara ir embora, ele simplesmente não consegue, porque sem a Katara, nenhum poder do mundo seria maior que o verdadeiro combustível que sempre o fazia seguir em frente, algo que até o tio Iroh concorda. A perfeição e o poder são superestimados. Acho que você foi muito sábio ao escolher a felicidade e o amor. E quando é atingido por um raio no estado Avatar e ainda consegue ser curado, ele percebe que fez a escolha certa. Por isso, quando todos acham que o Avatar está morto, Aang começa a salvar a nação dominada pelo ódio e manipulação, mostrando que a verdadeira força está em ser você mesmo, seja através da dança, música ou simplesmente não aceitando toda a alienação de um regime que impõe as maiores crueldades como se não fossem nada, como se fosse uma espécie superior. E quando você passa a ver com os olhos de quem tanto sofre, é aí que a verdade se torna o guia para salvar aqueles que se recusam a enxergar, já que mesmo quando são derrotados no dia do eclipse, a união de dois jovens destinados à grandeza é o suficiente para fazer qualquer um ainda acreditar na luta, porque uma vez que você confia no melhor das pessoas e em si mesmo, você é capaz de superar até seu medo de dominar algo que já feriu até a garota que você ama. Só que mesmo tendo aprendido a dominar os 4 elementos, a lidar com suas dores e a compreender o peso de sua responsabilidade, havia uma coisa que não mudava: o seu desejo de vencer, mas de não matar o Ozai, porque mesmo com todos dizendo que era o único caminho, incluindo os próprios avatares, fazer isso pro Aang era como trair tudo aquilo que ele acreditava. Isso vai contra tudo que eu aprendi com os monges. Eu não posso sair por aí matando quem eu não gosto. Já que mesmo sabendo que o mundo ficaria melhor sem ele, matar alguém em sua visão não o tornaria diferente deles. Ainda mais porque durante toda sua jornada, tudo que aprendeu foi que o verdadeiro Avatar não precisa apenas dominar os elementos, mas também a mente, o corpo
e o espírito. E isso seria destruído no instante em que decidisse matar. Por isso, quando reage aos raios do Senhor do Fogo, ele não mira em direção a ele. E mesmo com seu poder no auge no estado Avatar, diferente de todas as outras vezes, você agora não age por revolta, medo ou dor. Você sabe exatamente como controlar, e é a hora certa de parar, abrindo o chakra que faltava sem precisar se afastar do mundo. Pelo contrário, ele mostra que para acabar com uma guerra, você não precisa mudar quem você é, porque a paz começa na união, na gentileza, na humanidade, na forma como vemos o mundo e, acima de tudo, pro nosso querido Aang, na sua infantilidade, tirando sua dominação, acabando com a guerra, ficando com a Katara que, assim como Aang, salvou o mundo só porque nunca desistiu dele. Isso eu explico melhor nesse vídeo, aí na tela.